Então, aqui você tem que escrever ele no formato de vetor, tem que tomar esse cuidado. Aqui, ó, como assim formato de vetor? Entre colchetes. Eu não posso simplesmente soltar aqui os valores, como a gente viu lá naquele exemplo anterior, y, que deu aquele erro, né? Aquele monte de answer, answer, answer. Então, como aqui a gente tem os colchetes, então ele sabe que isso aqui é um vetor. Aí quando eu coloco o apóstrofe, ele vai ficar transposto. Mesma coisa vai funcionar para matrizes, tá? Quando eu coloco um apóstrofe depois de uma matriz, ela vai ficar transposta. Mas a gente chega lá. Por exemplo, aqui, declarado como... Parece igual, né? Aí, ó, 1, 2, 3, apóstrofe. Mas olha, toma cuidado que aqui é ponto e vírgula. E o que é esse ponto e vírgula? Olha, separador de linhas, ponto e vírgula. Separador de coluna, a vírgula. Então aqui é como se eu tivesse uma matriz. Essa é a primeira coluna, separo com a vírgula. Essa é a segunda coluna, separo com a vírgula. Essa é a terceira coluna, separo com a vírgula, né? Então aqui a gente tem uma matriz linha, isso daqui, com 3 colunas. Ou seja, é uma linha e 3 colunas. Aí eu coloco essa matriz transposta, ela vai ficar assim. Uma matriz coluna, com uma coluna e 3 linhas. Ó. Essa é a primeira linha, essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa é a terceira linha. É a matriz transposta. Agora aqui já é o contrário. Como esse aqui é um separador de colunas, ou melhor, é um separador de linhas, então aqui eu vou ter o 1 vai ficar na primeira linha, o 2 vai ficar na segunda linha, o 3 vai ficar na terceira linha. Se eu coloco isso transposto, então o 1 vai ficar na primeira coluna, o 2 vai ficar na segunda coluna e o 3 vai ficar na terceira coluna. Esse é o resultado dessa declaração, com ponto e vírgula. E esse é o resultado dessa declaração com só a vírgula, ok? Tem que tomar cuidado com esses dois. E a gente vai ver um exemplo aqui embaixo que vai dar um erro. Olha lá. Agora vamos falar sobre matrizes um pouquinho. Eu quero declarar uma matriz. Como é que eu faço? Olha lá. Declarar A recebe. Estou dando um valor para essa variável A. Ou seja, estou dando um conjunto de valores, uma matriz, para ser armazenado num certo lugar da memória que eu vou chamar de A maiúsculo. Tem que tomar cuidado porque no Scilab, tanto no MATLAB quanto no Scilab, e a maioria das linguagens de programação, você tem diferença se o A for minúsculo, se o A for maiúsculo, tá? Toma esse cuidado. Então aqui a gente tem o seguinte, o A é o seguinte aqui, ó, 1, começa com 1, aí na próxima coluna eu tenho 2, agora eu quebro a linha. É como se a gente estivesse escrevendo, chega lá no final da linha, a gente dá um Enter que vai para a próxima linha, certo? Esse ponto e vírgula vai fazer esse papel. Aí vai 3 na primeira coluna, vírgula, 4 na segunda coluna. Olha lá, 1, 2, quebra de linha, 3, 4. Esse é o resultado. Agrupando vetores em uma matriz. Olha lá, se eu tiver esses vetores, x é igual a 1, 2, 3 e o y é 7, 8, 9. Então, olha aqui, você pode perceber que é 1, 2, 3 usando a vírgula, então é um vetor linha. É do jeito que está aqui, 1, 2, 3, um do ladinho do outro. E esse aqui é um vetor linha também, ó, está usando vírgula. Agora se eu declarar assim, A é igual a x, ponto e vírgula, y. Lembra que eu falei que quando eu uso uma letra, ele vai lá na memória do computador e vai buscar os números que estão armazenados nessa memória? Então quando eu declaro A igual a x, ponto e vírgula, y, ele vai fazer o seguinte, vai lá na memória onde está o x, vê o que ele é. Aí ele vê lá, é uma matriz com uma linha e 3 valores. Então ele vai pegar essa uma linha e 3 valores como se ele estivesse digitando aqui o 1, o 2 e o 3. Aí ponto e vírgula. Aí ele vai lá no y. O que é o y? É um vetor com uma linha e 3 colunas também. É uma matriz com uma linha e 3 colunas. Ele vai lá e como se estivesse pegando o 7, colocando aqui, vírgula, o 8 põe aqui, vírgula e 9 põe aqui. Vai ficar assim.
1, 2, 3, quebra de linha, certo? Aqui, ó, quebra de linha. 7, 8, 9. Esse é o resultado. Olha lá, um outro exemplo. Agora x transposto, y transposto. Olha, toma cuidado que aqui é vírgula, tá? Olha lá. O B é aquele 1, 2, 3, certo? Esse é o vetor. Aí ele vai lá, quando eu digito x, ele vai lá na memória e fala 1, 2, 3. Aí ele escreve 1, 2, 3 aqui o vetor. Como está transposto, então ele vai transpor esse vetor. Aí ele pega aqui o separador de colunas. Então ele vai separar, a próxima coluna vai ser o que? Y. Você tem que vir, ele vai lá no Y, pega os valores, escreve o vetor aqui e transpõe também. Ele vai ficar 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ok? Esse vai ser o resultado. Agora tem que tomar cuidado aqui, ó. Esse está transposto e esse não está. Como que ele ia ficar? Ele ia ficar assim, ó. 1, 2, 3, certo? Separador de colunas. Então a próxima coluna seria o que? 7, 8, 9. Mas os valores que fica aqui? Não dá para preencher com nada. Ele não vai entender essa declaração aqui. Porque quando ele for lá buscar essa matriz aqui, ele vai saber que é essa matriz aqui, 1, 2, 3. Mas ele vai pegar a matriz transposta, né? Vai ficar assim, em pé. Se ele pegar essa matriz do jeito que está aqui, ele vai querer colocar aqui, mas aí como é que fica essa parte? Vai dar um erro. Quer ver? Vamos tentar? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, declarar o x e o y. X é um vetor linha 1, 2, 3. Olha lá. O y é igual. Eu quero que você guarde lá no y esses valores aqui, ó, 7, 8, 9. Olha lá, guardou. Agora eu vou chamar de c esse x transposto e o y. Olha lá. Dimensões de linhas. Row significa linha, certo? Dimensões de linhas ou colunas estão inconsistentes. Deu um erro. Ele não entendeu essa declaração. Agora, se eu fizesse essa daqui, com os dois transpostos, vamos ver o que vai dar. Transposto aqui. Olha lá. Deu certinho. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ele pegou o x, tá aqui, colocou ele transposto aqui no cantinho, separou a coluna e foi colocar o y, que é 7, 8, 9, transposto também. Só que a gente tem que tomar um cuidado o seguinte, com a dimensão também. Como o x tem 3 valores, o y também tem 3 valores, aí vai dar certo. Se o y tiver um valor a mais, por exemplo, o y é igual a 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 vai dar errado. Olha lá. Quer ver? Volta aqui no B. Olha lá. Dimensões inconsistentes de novo. Porque o x vai ter 3 valores e o y vai ter 4. Vai ficar um valor aqui que ele vai ficar sobrando. E não pode sobrar, não pode faltar. Certo? E para terminar essa primeira aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Só para explicar para vocês como é que eu apago as variáveis da memória. Eu uso esse comando clear. Olha lá, eu tenho essas variáveis na memória, b, x e y. Vou usar clear. Olha lá, sumiu. Agora eu quero limpar a linha de comando. Clear, linha de comando, CLC. Vamos lá. CLC vai limpar tudo aqui, ó. Certo? Então é essa a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção.